Pessoal, só precisa ter um pouquinho de cuidado aqui, ó. Vocês vão precisar só ter um pouquinho de cuidado. Vamos lá. Para os maiores de 18 anos, o alistamento eleitoral ele é obrigatório. Aí eu vou ter os meus direitos políticos, né? Eu vou poder exercer minha cidadania através do voto, por exemplo. E ele vai ser facultativo para os maiores de 70 anos. E esse maior de 70 tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o Brasil adota várias regras para a questão do idoso. Por exemplo, o Estatuto do Idoso considera uma pessoa idosa acima de 60 anos. Mas o transporte público municipal gratuito, ele é gratuito para idosos acima de 65. Né? Se você está numa fila de banco, você tem 60 anos, você tem prioridade, porque você é idoso. Mas se você vai, aí você saiu do banco e vai para o ponto de ônibus, você vai ter que pagar passagem, porque você não tem 65, né? São essas incoerências que a gente não consegue entender no Brasil. Mas a gente não está aqui para entender, está aqui para detonar na hora da prova. Beleza? E o alistamento eleitoral, ele vai ser facultativo para maiores de 70 anos. Pergunta de prova. Se o cara tem 70 anos, exatamente 70, ele é facultativo ou obrigatório o alistamento eleitoral? Eu estou falando se ele tem exatamente 70 anos. É facultativo ou é obrigatório? Vai ser obrigatório, né? Porque só diz maior de 70. Muito bem, todos vocês erraram feio. Você vai falar, professor, mas peraí, maior de 70, porque vem na nossa cabeça que ser maior de 70 e 1 segundo, velho. E um dia também tá certo, mas veja, olha só, eu tenho 34 anos. Eu fiz aniversário dia 20 de outubro. 34 anos eu fiz dia 20. Meia-noite. Meia-noite e 1, eu já era mais velho. Eu tava 34 anos e 1 segundo mais velho. 70 anos, o cara completou 70, já é facultativo. Porque se assim fosse, seria o quê? 71. Maior de 70 não é 71. Cuidado. Cuidado com essa questão na prova. Maior de 70 não é 71. É foda. Isso aí é foda. Tem que lembrar. Vou repetir. Professor, maior de 70 anos, o alistamento eleitoral vai ser facultativo. Maior de 70 anos, o alistamento eleitoral vai ser facultativo. Ou seja, o cara tem 69, completou 70, ele já tem esse direito aqui. Não é 70 mais 1, não. É 70 anos. Galera, é simples. Ó. Eu tenho 69. Meu aniversário tá chegando. Completou 70. Massa, tenho 70. 70 anos e 1 segundo. 70 anos e 2 segundos. Já sou maior de 70. Simples assim. Eu tenho 34 anos ou eu sou maior de que 34 anos? Maior. Pergunta. E até porque está escrito aí facultativo. Sim, e até porque ainda está escrito aqui, ó. Facultativo. Só que a banca, quando ela coloca maior de 70, ela vai querer induzir você ao erro, dizer que o cara tem que ter 71. E não é 71. São 70 anos. Beleza? Pegadinha cabulosa de prova aí. Suave? Vamos lá. Proibido. Quais são os casos em que o alistamento eleitoral ele é proibido? Existem 2 casos. Vamos lá. O que diz o texto constitucional? Em 2 casos. Primeiro, ele vai ser proibido para os estrangeiros e vai ser proibido para os conscritos. Ok? Isso, estrangeiros e conscritos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui enquanto vocês anotam. Então vamos lá. O alistamento eleitoral, a capacidade eleitoral ativa, ela vai ser proibida, ou seja, o cara não pode se alistar na justiça eleitoral. Não pode se alistar junto à justiça eleitoral. O estrangeiro e o conscrito. Vamos lá, vou chegar lá. Ótima pergunta. Professor, o que é conscrito? O conscrito é o cara que está no serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório.
obrigatório. Para nós homens, quando nós nos alistamos com 17 anos e 6 meses. Vamos lá, eu fui me alistar com 17 anos. Eu, com 17 anos, eu sou obrigado a me alistar junto à Justiça Eleitoral, sim ou não? Não. Agora, se eu tivesse 18 anos, aí sim, eu sou obrigado. Veja, eu tenho 17 anos e não me alistei junto à Justiça Eleitoral, beleza? Me apresentei no Exército. Fiquei para o serviço militar obrigatório. Eu vou poder me alistar junto à Justiça Eleitoral? Não. Por quê? Por que não, velho? Porque a Constituição diz que não e acabou. Isso que você precisa saber. Beleza? É proibido. Agora vem a pergunta. Com 17 anos, eu não posso ir junto à Justiça Eleitoral e me alistar à Justiça Eleitoral? Me alistar junto à Justiça Eleitoral? Posso ou não posso? Posso. Veja, aí vamos dizer que antes, eu primeiro fui na Justiça Eleitoral, me alistei. Tenho o título na mão. Aí, em seguida, na outra semana, eu fui lá no Exército. Ó, vim me apresentar. Aí eu fico no Exército. Veja, eu já estou na Justiça Eleitoral alistado. E agora? Eu não vou poder votar. Enquanto eu estiver conscrito no serviço militar obrigatório, os meus direitos políticos, eles ficam, lembrem-se disso, eles ficam suspensos. Ele fica suspenso, porque eu já tinha um direito. Então, eu vou perder esse direito? Não, ele só vai ficar suspenso. Beleza até aí, pessoal? Vocês estão me entendendo, velho? Não, eu espero que sim. Então, ele vai ser proibido para os estrangeiros. O estrangeiro, ele pode se alistar junto à Justiça Eleitoral no Brasil? Não, velho, tá aqui, ó. Tá aqui, é proibido. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, lembrem-se do caso que eu já falei anteriormente, que você vai encontrar no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, que fala sobre o português equiparado. O português equiparado, ele é estrangeiro. Só que a ele é dado os direitos de brasileiro naturalizado. Se houver, isso foi uma pergunta? Se houver reciprocidade, lembre-se disso. Se houver reciprocidade. O português equiparado, ele é uma exceção nesse caso. Ele vai ser o único estrangeiro que vai ter direitos políticos no Brasil. Pergunta, um português equiparado pode ser deputado federal? Pode. Um português equiparado, ele é estrangeiro, viu? Ele pode ser policial no Brasil? Pode. Depende, é o caso. Mas pode. Tanto é que no concurso da Polícia Civil de São Paulo 2013, no edital tinha lá, português equiparado. Ele pode ser agente da Polícia Civil de São Paulo. Beleza? Agora, pelo amor de Deus, a regra é: os estrangeiros não têm direitos políticos. Não têm direitos políticos. Mas tem um estrangeiro, que é o português equiparado, que tem direitos políticos. Você só vai colocar na sua prova que o estrangeiro tem direito a alistamento eleitoral se ele deixar claro que é o português equiparado que está disposto no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição. Beleza, galera? Tranquilo? Posso avançar? Vamos lá. Vamos... eu falei aí da capacidade eleitoral ativa, não foi isso? Ah, tá, já estava esquecendo. Pessoal, por favor, anotem aí. Isso aqui é importante. Se a gente não vota, deixar de votar, por exemplo, se você não vota, não justifica, a gente não sofre as sanções, né? Tem que pagar multa e etc. A gente não sofre as sanções? Beleza? Mas tem um detalhe, que eu acho importante isso para sua prova. Anotem isso aqui, ó. Ó, isso aqui é segundo o TSE. O TSE é o Tribunal Superior Eleitoral, tá? Tribunal Superior Eleitoral. Então, o TSE diz assim, ó: pessoa portadora de deficiência
de deficiência grave, não sofre sanção. Não sofre sanção. Se bem que eu estou colocando aqui, é bem lógico, né? Mas é bom lembrar. Pessoa portadora de deficiência grave não sofre sanção, tá? Não sofre sanção. Porque se o cara, por exemplo, está acamado, o cara está vegetativo, o cara está num leito no hospital, como é que o cara vai votar? Não tem como. Então, a pessoa portadora de deficiência grave não sofre sanção. Beleza? Preso que cumpre pena já em trânsito julgado, pode ter um direito suspenso também. Suspenso. Eu vou falar isso mais pra frente, tá? O preso que está cumprindo pena, né, condenação criminal transitada em julgado, ele tem os direitos políticos suspensos, tá? Agora, aquela pessoa que não cumpriu uma obrigação a todos os impostos e se recusou à prestação alternativa fixada em lei, ela perde os direitos políticos. É meio absurdo isso, né? Vocês me olham assim, mas é o que a doutrina acha. Como assim? Eu vou falar disso mais pra frente, pode ser? Porque eu vou precisar de falar com mais detalhe. Beleza? Eu vou precisar falar disso com mais detalhe, mas a princípio é isso que você precisa saber. Que está lá no artigo 5º, inciso 8, se eu não me engano, que fala sobre restrição de direitos. No Brasil, ninguém pode ser privado de direitos, por convicção política, filosófica, religiosa, etc. Tá? Salvo se as invocar para se eximir de obrigação a todos imposta e se recusar a prestar alternativa, desculpa, eu esqueci agora o texto de lei, mas foda-se, né? Alternativa fixada em lei. Nesse caso aí é perda. É meio absurdo? Eu, por exemplo, acho isso um absurdo. Mas a minha opinião e nada é a mesma coisa. Por quê? Para sua prova você tem que levar que é perda. Beleza? Porque eles vão trocar isso aí. Mas mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Tranquilo? Vamos avançar aqui, né? Que agora eu vou falar sobre a capacidade eleitoral passiva. Vamos para esse lado aqui. Vamos aqui. Capacidade eleitoral passiva. Polícia Federal, né? Por enquanto, agora eu sou Rafa Man, né? Então, eu mesmo tenho que apagar, né? E ainda apagar com a flanelinha, né? Tem um policial civil aí, poxa, o cara vai pagar o quadro. Tem um policial civil, né? Mesmo, o cara chega no canto e a menina se levanta pra apagar. Já tá com um passe de mágica, né? Já tá apagado. Mas vamos lá. Capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral passiva. Beleza? Aí no caso da capacidade eleitoral passiva, a capacidade eleitoral passiva vai ser o direito. Pessoal, se a capacidade eleitoral aqui ela é passiva, é o direito de quê? De ser votado, né? Direito de ser votado. Direito de ser votado. Então vamos lá. Existem algumas condições de elegibilidade, que é isso que eu vou falar. Quais são as condições de elegibilidade? O que eu vou colocar aqui está no texto constitucional, tá, pessoal? Eu vou fazer um esqueminha só para ficar mais fácil de visualizar, mentalmente mais fácil. Mas você vai ver isso daí no texto constitucional, tá? Então, quais são as condições de elegibilidade? Vamos nessa. Primeiro, essa aqui é muito óbvia, né? Nacionalidade brasileira. Obviamente que essa nacionalidade brasileira só vai poder ser elegível no território nacional se o cara for brasileiro nato. Concordam? Concordam comigo? Não deveria. Você devia dizer, professor, você é burro. Não concordem comigo, pelo amor de Deus. Você tem que discordar, e eu estou sendo bem honesto. Nacionalidade brasileira só é o nato e o naturalizado. O naturalizado é brasileiro, pessoal. Ele tem direitos políticos. Ele optou por ser brasileiro.
O cara era tipo dinamarquês, pô, é muito chato a Dinamarca, tudo funciona, o governador e o prefeito andam de ônibus, o transporte público é uma maravilha, a saúde funciona, eu quero ir pro Brasil, eu gosto do Brasil, né? O cara, se ele se naturalizar brasileiro, ele não pode ter uma condição de elegibilidade? Claro que pode, ele só não vai poder, por exemplo, ocupar os cargos que são elencados lá para brasileiro nato. Cuidado com isso. Beleza? Pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. Eu vou abreviar aqui, tá, pessoal? Pleno exercício dos direitos políticos. Agora copie tudo, viu? Para você depois coloca sua abreviado quando você for estudar, vai DIRPOL, que porra é essa? Direitos dos policiais, né? Cuidado, escreva tudo. Pleno exercício dos direitos políticos, tá? Alistamento eleitoral, obviamente. Alistamento eleitoral. Eu posso, por exemplo, me candidatar a um cargo eletivo se eu não tiver alistado junto à Justiça Eleitoral? Não. Eu tenho que ter título de eleitor. Eu, por exemplo, eu tenho título de eleitor, né? Aqui em Maceió, 54ª. Eu sei até o meu número do título de eleitor de cabeça. Número, seção, zona, tudo. Por que eu estou falando isso? Só para me mostrar, para dizer que eu sou bom de memória. Né? E o pior é que o cara usa uma vez, né? O pior é que eu decorei isso quando eu tinha 17 anos, nunca mais esquecia. Agora tem coisas que eu deveria lembrar e não lembro. Né? Vamos lá. Alistamento eleitoral, domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral na circunscrição. Circunscrição. Pessoal, domicílio eleitoral na circunscrição não é a mesma coisa de domicílio civil. Cuidado. Vejam, eu posso me candidatar, por exemplo, à Prefeitura de São Paulo? Não, porque o meu domicílio eleitoral é aqui. Mas eu posso me candidatar lá em São Paulo se o meu domicílio eleitoral for transferido para lá, no local onde voto. Aí sim, na circunscrição, domicílio eleitoral. Cuidado, porque a banca pode trocar esse eleitoral por domicílio residencial ou domicílio civil. Vamos lá. Outra coisa que é obrigatória, filiação partidária. Olha só, no Brasil, é vedada a candidatura avulsa. Oi? Deveria poder, né? Mas infelizmente não pode. Por exemplo, eu, Josevaldo Melo, eu posso me candidatar a governador do estado de Alagoas? Posso, contanto que eu preencha esses requisitos. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária, vedada a candidatura avulsa. Não, eu odeio todos os partidos políticos, para mim é tudo ladrão, eu não quero me filiar, mas mesmo assim eu quero ser candidato. Eu posso? Não. Você tem que ter uma filiação partidária. Beleza? Não pode, em hipótese alguma. E também, se você se filia a um partido, aí você ganha, usa da malícia, né? Você ganha. E quando você vai lá, diplomação, posse, etc. Aí você, agora eu vou me desfiliar. Se você fizer isso, você perde o mandato. Beleza? Tranquilo aí? E por último, idade mínima, tá? A idade mínima. Eu vou colocar desse lado aqui, beleza? Vou colocar a idade mínima pra gente fazer um intervalozinho para o café. Tranquilo? Para os cargos eletivos, sim. Para todos os cargos eletivos. Do Legislativo e do Executivo, tá? Vamos lá.
É. Como diz aí os grandes professores de direito constitucional, não cai, despenca, né? Despenca. Despenca. Mas não vai viajar mais não. Beleza? Vamos lá. Idade mínima. Idade mínima. Pessoal, tem uma parada aqui que eu vou inventar, que eu vou inventar não. Eu não invento nada. Porque eu sou concurseiro, eu também já vi isso e só copio de outras pessoas. Que é o Disque Constituição. Já ouviu falar? É uma forma de lembrar as idades para os cargos eletivos. Idade mínima. É uma viagem, mas você vai lembrar. É o Disque Constituição. Disque Constituição. É o 35, 30, 21, 18. 35, 30, 21, 18. Isso. 35, 30, 21, 18. Quais são? Bora lá? Olha só. O 35. Quem só pode se candidatar e tem que ter 35 anos no mínimo? Vamos lá. Vamos lá. Presidente e vice da República. Beleza? Tá faltando um aqui. Senador. Eu tenho 34 anos, eu posso me candidatar a algum desses cargos? Não. 30 anos. Calma. Calma, 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 viu? Vamos lá. 30 anos. Governador e vice. Governador, eu vou abreviar isso aqui, tá? Governador e vice, 30 anos. Beleza? Isso mesmo, 21. Vamos aqui. 21 anos. Vamos lá. Deputados. Deputados. Todos os deputados. Federal, estadual e distrital. Beleza? Olha só. Federal, estadual e distrital. 21 anos também. Prefeito e vice. E tá faltando um aqui. Juiz de paz. Professor, o que é o juiz de paz? É basicamente aquele cara que celebra o casamento. Ou seja, o responsável pela guerra no mundo é chamado de juiz de paz. É uma ironia, né, velho? Né? Se a minha esposa vir essa aula, vai ser uma confusão da peste. Vai ser. Mas o juiz de paz é quem celebra casamento. Beleza? 18 anos. 18 anos. Quem pode se candidatar com 18 anos no Brasil? Para qual cargo? Vereador. Diz que Constituição. 35, 30, 21, 18. Juiz de paz? É, por voto. Como é que funciona, professor? A escolha do juiz de paz? Não faço a mínima ideia. Eu só sei que o cara é com 20 anos. Beleza? Tranquilo? Suave? Vamos fazer uma pausazinha aí, vamos para o intervalo tomar um café? Vamos lá. Bom, pessoal, retornando da pausa que nós fizemos para o café, né? Eu parei nas idades mínimas para ocupar cargo eletivo no Brasil, né? 35 anos, presidente e vice e senador. 30 anos, governador e vice. 21 anos, deputados federais, estaduais e distritais. Prefeito e vice e juiz de paz. E 18 anos, vereador. É o Disque Constituição. Porra, professor, que besteira, que bobagem. É uma besteira e uma bobagem que você vai colocar no papel, vai colocar na parede e vai ajudar muito. Beleza? Porque fica fácil. É a mesma coisa do Sócio Divaplu, a mesma coisa do Congaerpro, a mesma coisa do Vilicepro, do Caput, do artigo 5º. Esses detalhezinhos aí ajudam demais, né? Na faculdade, você estudando na faculdade, você não vai ouvir um juiz falando isso aqui. Ah, diz que Constituição. Não existe isso, né? Porque a pegada lá é acadêmica e a pegada aqui é concursística, né? Concurso. Concursística, nem existe essa palavra, mas eu inventei. Vamos lá.
Né? Pegava pra passar. Concoccística, né? Inventei agora. Vou colocar até no Volpe, né? Vamos lá. Inelegibilidade absoluta, né? Então nós temos dois tipos de inelegibilidades. Absolutas e as relativas. As relativas eu vou falar daqui a pouco, beleza? Então, inelegibilidade absoluta, nós temos os inalistáveis e os analfabetos. Quem são inalistáveis no Brasil? E nós já vimos isso aqui, né? Os inalistáveis, que são dois. Isso é uma pergunta. Quem são os inalistáveis? Estrangeiros e conscritos. Conscritos. Os conscritos é o serviço militar obrigatório, tá? Estrangeiros e conscritos. Os analfabetos, eles são inelegíveis de forma absoluta. Absoluta. Mas não confunda inelegibilidade com inalistável. O analfabeto, ele é alistável, mas ele é inelegível. Cuidado com isso aí, na hora da prova, beleza? Exato. O meu amigo ali, cameraman, o top, melhor de Alagoas, o melhor do mundo, né? Falou isso aí de maneira bem tranquila. Ele pode votar, mas não pode ser votado. Tanto é que o alistamento eleitoral para ele, a capacidade eleitoral ativa é facultativa. Beleza? Professor, isso não é um preconceito, não? Por que o analfabeto não pode ocupar um cargo eletivo? É muito simples isso. Como é que ele vai ler as leis? Como é que ele vai propor leis? Como é que ele vai escrever uma lei se ele é analfabeto? Né? É uma coisa lógica. Então ele pode votar, mas ele não pode ser eleito. Beleza? Tanto é que o deputado federal, né, eleito por São Paulo, Tiririca, ele passou por um teste para saber se era analfabeto ou não. Beleza? E agora, nós temos as inelegibilidades relativas, que é isso que eu vou falar agora. Oi. O conscrito não pode nem votar nesse candidato. Não. O conscrito, ele não pode, ele é inalistável. Ele não pode nem votar nem ser votado, assim como o estrangeiro. Ele não pode votar e não pode ser votado. Beleza? Tranquilo aí? Isso é resquício da ditadura militar. Resquício da ditadura militar. Isso aí é um resquício, sim, da ditadura militar, beleza? Boa pergunta, inclusive. Vamos lá. Relativas. Tem uma explicação para isso aí, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Beleza? Por quê? Porque eu nem sei também. Né? Eu nem me preocupo com isso. Vamos lá. Isso aí eu tô falando porque eu ouvi falar, que realmente tem uma ligação, é um resquício da ditadura militar. Isso aí eu ouvi falar, inclusive, em aulas. Mas, para fins de prova, não vai nos ajudar muito, não. Beleza? Mas é uma curiosidade massa de se saber. Bom, inelegibilidade relativa. Existem algumas. A primeira delas, que a gente vai ver, é por motivo funcional, tá? Motivo funcional, isso mesmo. Não, esse aqui é o seguinte, ó. Esse é sobre a reeleição. Deixa eu colocar aqui. O motivo funcional, ele vai estar ligado diretamente à reeleição. Reeleição. Então, o cara vai ser... O cara, ó. Coisa feia de falar, ó. O cidadão, vamos falar melhor, né? O cidadão, ele vai ser inelegível de maneira relativa no caso de uma reeleição, porque no Brasil só é permitida uma reeleição consecutiva, só uma. Ele não pode ter mais do que duas eleições consecutivas ou uma reeleição. Cuidado com isso, tá? Eu vou anotar aqui. Anotem aí o seguinte, ó. Reeleição, você vai anotar o seguinte: para mandato do Poder Executivo. Do Poder Executivo. Para mandato do Poder Executivo é admitida para um único período consecutivo. Período consecutivo.
consecutivo. Então, olha só. Ele só vai poder se reeleger por um único período consecutivo, tá? Reeleição para mandato do poder. Detalhe. Isso aqui é para o poder executivo. Essa inelegibilidade relativa, ela aplica-se apenas para o poder executivo, não para o poder legislativo. Cuidado com isso. Vocês me entenderam? Entendeu? Por exemplo, um governador, um prefeito, né? Quem são os chefes do executivo? Presidente, governador e prefeito. E o governador do DF. Ele pode se reeleger quantas vezes? Uma única vez. Agora, os deputados federais, estaduais, distritais, os vereadores, eles podem se reeleger quantas vezes? Quantas vezes a nossa burrice permitir. Não é verdade? Então, tanto é que a gente tem deputados aí que os caras estão há muitos e muitos e muitos anos no poder e se reelegendo, reeleição atrás de reeleição. Beleza? Porque isso aplica-se exclusivamente ao poder executivo. Tá? Vamos lá. Agora tem um detalhe, tá? Para concorrer a outro cargo, tem uma observação aqui. Observação. Para concorrer a outro cargo, para concorrer a outro cargo. É possível ele concorrer a outro cargo? Sim. Sim. Ele não pode se reeleger para o mesmo cargo. É possível ele concorrer para outro cargo? Sim. Mas tem um detalhe. Desde que ocorra a desincompatibilização. Desincompatibilização, ou seja, ele renuncia ao cargo. Desincompatibilização. Palavrão, né? Escrevi certo? Escrevi. Mas também se eu escrever errado, vocês entenderam. Desincompatibilização. Ou seja, é a renúncia. Tá? Essa desincompatibilização, ela tem que ocorrer pelo menos, tá? Ela tem que ocorrer até 6 meses. Até 6 meses antes da eleição, né? Ou seja, antes do pleito. É o que diz o texto constitucional. Até 6 meses antes do pleito. Outro detalhe, tá? Essa questão de reeleição, ela também se aplica aos vices. Ela também se aplica aos vices. Olha só, deixa eu dar o exemplo atual, que é com o presidente Temer. O presidente Temer, ele sucedeu a presidenta Dilma, né? Que sofreu o processo de impeachment. Se o vice, se ele assume o lugar do atual, vai se aplicar a ele essa regra aqui. Beleza? Aplica-se a ele essa regra. Mas se ele não assumiu, ou seja, se de vez em quando o presidente viajava, o governador, ele assumia ali temporariamente, aí não se aplica essa regra. Beleza? Por exemplo, o Temer. Mesmo que o Temer só está 2 anos no poder, conta como um mandato eletivo completo. Beleza aí? Tranquilo? E lembre-se, tem que ocorrer a desincompatibilização do cargo até 6 meses antes do pleito. E por que eu coloquei essa observação? Porque as bancas cobram do jeitinho que está aqui. Literalidade do texto. Então, a pessoa só pode ser vice 2 vezes também? Só. Se aplica a mesma regra. A pessoa só pode ser vice 2 vezes seguidas, só. Aí depois ela pode mudar para outro cargo. Beleza até aí? Tranquilo? Bom, vamos avançar. Agora essa aqui que eu acho que ela é mais cobrada em prova, que inclusive eu trouxe questões aqui pra gente, que é a inelegibilidade relativa reflexa, que é por grau de parentesco, que é grau de parentesco até o 2º grau. Beleza? Eu vou avançar aqui. Dúvidas até aqui, pessoal? Não, né? Se bem que isso aqui é uma matéria que você vai ter que ler pelo menos umas 2 ou 3 vezes, porque não tem como você decorar isso tudo, não. Só que na hora da prova, isso tem que estar no seu subconsciente para você lembrar disso aqui. Beleza? Mas vamos nessa. Vamos avançar.
Eu vou falar agora da inelegibilidade reflexa. Ah, eu já tinha esquecido um detalhe, tá? Esse rol aqui de inelegibilidade, e vocês anotem aí, antes que eu esqueça, ele é um rol não exaustivo. Exaustivo. Não exaustivo é a mesma coisa que exemplificativo. Por quê? Porque lei complementar pode determinar outras formas de inelegibilidade, tá? Ou seja, através de lei complementar. Lei complementar poderá criar novas formas de inelegibilidade. O que eu estou querendo dizer, pessoal, para vocês? Pelo amor de Deus. Não é só o que está aqui, não. Pode vir uma lei que diga, ó, você não vai poder ser eleito por causa de A, B, C, X, Y, Z. Ou seja, através de lei complementar. Por isso que eu digo que ele é um rol não exaustivo ou exemplificativo. Tranquilo aí? Vamos avançar agora. Que agora eu vou para inelegibilidade relativa, né, por grau de parentesco. Inelegibilidade relativa. Inelegibilidade relativa por grau de parentesco ou reflexa, né? Parentesco ou inelegibilidade reflexa ou inelegibilidade reflexa, tá? Por grau de parentesco. Aí ele vai dizer assim pra gente. Ah, isso se aplica apenas para o mandato do Poder Executivo, tá? Deixa eu colocar aqui antes que eu esqueça. Vamos lá. Aí ele diz aqui, ó. Para cargo do Poder Executivo. Pessoal, a inelegibilidade relativa por grau de parentesco é para parentes até o segundo grau. Até o segundo grau. Então, olha só. O que é o parente de segundo grau? Por exemplo, o meu pai é o meu parente de primeiro grau. O meu avô vai ser o meu parente de segundo grau. Então, nem meu pai e nem meu avô vão poder se candidatar na base territorial em que eu for chefe do executivo. Vou falar mais simples. Oi? Nem meu filho, nem meu neto. Eu vou até tentar colocar um esqueminha que eu tenho anotado ali, eu confesso que eu não sei de cabeça, mas vai facilitar e é bom você memorizar, tá? Vamos lá. Por exemplo, eu sou prefeito de Maceió. A minha esposa, eu sou prefeito, ela pode se candidatar à prefeitura de Maceió? Não. Por quê? Porque nós somos o que a própria Bíblia diz, nós somos uma só carne, né? Ou seja, isso. Aí é onde vou chegar. Tanto é que a sogra é parente, eu acho que é parente colateral por afinidade de primeiro grau. Você tem mais proximidade com a tua sogra do que com seu avô. É sério? Sabia que a 8.112 ela te dá o direito de faltar e ir para o enterro da tua sogra, mas você não pode ir para o enterro do teu avô? Sério? A sua sogra, ela é só parente de primeiro grau. Ou seja, você está amaldiçoado. Até o fim da vida. Então, aí respondendo a pergunta da colega aqui. Professor, e no caso de vereador, deputados, vejam, isso aqui se aplica para cargos do Poder Executivo. Eu sempre gosto de dar o exemplo Bolsonaro pai e Bolsonaro filho. Se bem que, se eu não me engano, e eu não sei, mas eu já ouvi dizer que eles são de estados diferentes. Mas vamos imaginar que o Bolsonaro, o pai e o filho, o Bolsonaro era das Forças Armadas, o filho é escrivão da Polícia Federal. Né?
Eles dois são deputados federais, os dois pelo Rio de Janeiro. Exemplo, tá? Situação hipotética. Pode? Pode. Sem problema nenhum. Beleza? Isso é complicado, mas eu vou explicar aos poucos. Professor, não entendi. É muito difícil. Extremamente. Como é que você vai fazer isso? Ver isso milhões de vezes. Assistir essa minha aula um monte de vezes. Ou ver outros professores, inclusive. Que é uma coisa que eu faço muito. Eu gosto de ver a opinião de mais de um professor. Dúvida? Tipo, o prefeito de Fraiburgo, Ah. casado com uma mulher. Isso. A irmã dessa mulher é parente dele, deu primeiro, segundo. Ah, os graus de parentesco. Eu vou fazer isso aqui agora. Pode ser? Quer perguntar, brother? No caso, Ah. o prefeito aqui de Maceió. Isso. Ele está no estado. Prefeito de Maceió. Vamos lá. Ele, a mulher que está com ele, Ah. ela tem um período, caso eles queiram quebrar essa união estável. Vamos lá. Para se candidatar depois. Vamos lá. Mulher do prefeito. Ela pode se candidatar. União estável. União estável. Porque houve um caso em Arapiraca aí, Ah. acho que há uns 3 anos, 4 anos atrás, que teve uma união estável, essa da união estável. Do prefeito lá. Bom, o texto constitucional diz pra gente o seguinte: se eles estão casados ou união estável, né? No caso, se ele tem lá um documento que prova que são casados, vai gerar inelegibilidade reflexa. Isso ocorre inclusive para relações homoafetivas. Agora, nesse caso dessa cidade em específico, tem que ver o caso concreto. Você falou união estável, né? União estável, aí no caso, se Ah. 6 meses Ah, antes do pleito, no caso, ela separa dele. não pode. Não pode. União estável, tá casado com o cara, união estável. Vamos lá, união estável. Se separou durante o mandato, não precisa nem ser 6 meses, pode ser até antes. Separou durante o mandato, segundo o STF, isso não sou eu que estou falando, súmula vinculante número 18, ela será inelegível. Beleza? Eu vou retomar esse assunto também mais para frente um pouquinho. Aí você me perguntou sobre vereador ou deputado. Essa regra não se aplica para vereadores e deputados. Eu sou vereador de Maceió. A minha esposa pode se candidatar a vereadora de Maceió? Pode, sem problema. Eu sou prefeito de Maceió. Minha esposa pode se candidatar a vereadora de Maceió? Não, não pode. Eu sou governador de Alagoas. Minha esposa pode se candidatar a prefeita em Maceió? Não. Nós temos um caso aqui em Maceió, que é o Marcos Barbosa, que é vereador, e Silvana Barbosa, que também é vereadora, não é isso? Mas aplica-se a eles? Não, porque essa regra não é aplicada aos cargos eletivos do Legislativo, beleza? Mas em relação ao governador, Renan Pai é senador e Renan Filho é governador. Isso. Pode? Pode. Veja, o que não poderia é o Renan, vou dar o exemplo aqui de Alagoas, Renan Filho e Renan Pai. O Renan Calheiros Pai é senador. Só que ele já era senador, e aí o Renan Filho se candidatou a governador. Pode? Pode. Agora inverte. Se o Renanzinho primeiro se candidatar... Olha que intimidade, Renanzinho, é? É porque é pra falar que ele é mais novo, né, velho? Né? Se um dia ele estiver assistindo essa aula, ele vai entender que eu tô dando um exemplo. Mas vamos lá. Se o nosso governador, Renan Calheiros Filho, tiver se candidatado, for governador, ele agora é governador, e o pai dele nunca foi senador, o pai dele pode se candidatar a senador da República? Não, porque ele é parente dele de primeiro grau, é reflexo. Agora, se ele quiser... Isso. No caso de reeleição, isso não se aplica. Por exemplo, o Renan Calheiros pode se reeleger? Pode. Se ele tiver agora a oportunidade de se reeleger, ele pode se reeleger. Por quê? Porque é reeleição. Mesmo o filho dele já sendo governador aqui, porque ele já é senador, ele já é dono de, ele já ocupa cargo eletivo como senador. Ou seja, ele já ocupava o cargo antes do filho ser governador. Deu para entender a ideia? Tranquilo até aí? Mas olha só, como é que funciona isso aqui? Eu tenho até anotado aqui na minha Constituição. Olha só. Eu tô aqui, beleza? Ó. Eu não. Eu vou colocar você, que fica mais fácil. Você. Aí tem o grau de parentesco
consanguíneo, em linha reta, colateral, etc. Tá? Mas é só para que vocês entendam. Você está aqui. O seu pai, ele é seu parente de primeiro grau. Beleza? O seu avô, deixa eu colocar aqui, o avô é seu parente de segundo grau. Você gera inelegibilidade reflexa para o seu pai e para o seu avô. Se você é prefeito em Maceió, o seu pai nem o seu avô podem ser nada em Maceió. E se for governador, nada de cargo eletivo em Alagoas. E se você for presidente, nada no Brasil inteiro, nem vereador de São José das Couves do Sul. Absolutamente nada. Beleza? Vamos lá. Para baixo, eu tenho. Tem você, tem o seu filho, né? Não é assim? Tem o seu filho. E para baixo tem o seu neto. Aplica-se a mesma regra. Parente de primeiro e parente de segundo grau. Você e a sua esposa, você e seu marido, vocês são um só. Vocês são um só, né? Até a própria religião diz isso. Mas, até juridicamente, vocês meio que são uma pessoa só. Por isso que a sua sogra... Olha só que peste. É primeiro grau, velho. A sua sogra é sua parente de primeiro grau. É inaceitável isso, né, velho? É inaceitável. A minha esposa vai, é. Só que eu me dou muito bem com a minha sogra. Não, isso eu tô falando a verdade. A minha sogra, eu acho que eu sou uma raridade. Eu acho que ela gosta mais de mim do que a minha esposa. Minha esposa fica pé da vida por causa disso, né? Provavelmente. Provavelmente. Depois eu vou provar. Quando acabar a aula, eu vou provar pra vocês. Eu vou provar. Vamos lá. Pessoal, então vejam. Do pai, eu tenho o irmão, não é isso? Isso mesmo. Irmão. E do irmão, eu tenho o sobrinho. Sobrinho. Do seu avô, tem o tio. E do tio tem o primo. Então, veja. O seu pai não é de primeiro grau. O seu irmão vai ser de segundo grau. Exato. Vou até colocar de outra cor. O seu irmão é de segundo grau. E o seu sobrinho de